Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um LogComex Talks, o podcast da LogComex. Hoje a gente está aqui com o Davi Pinheiro, CEO da Cargo Sapiens, que vai contar para a gente um pouco da experiência e um pouco de mercado para nós. Davi, seja muito bem-vindo. Queria conhecer um pouquinho o que é a Cargo Sapiens, né? O que vocês conseguem trazer de benefício e onde vocês iniciaram a criação da Cargo Sapiens. Conta um pouquinho para a gente. Legal. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com a turma da LogComex. Bom, falando um pouco da história, né? Estou à frente da Cargo Sapiens, mas como que tudo isso aconteceu? Eu trabalhei 9 anos com comércio exterior, tá? Mais voltado para a parte de logística, tanto internacional quanto doméstica, né? Fui operacional, fui comercial. E durante essa experiência eu atendia pequenas, médias e grandes empresas com soluções de frete internacional e doméstico. E, cara, foi justamente nessa experiência que eu percebi que não existia um software para cotação de frete internacional. Então eu olhava, né, para o mercado e falava, cara, não é possível que nas maiores empresas do mundo, quando um profissional de supply chain precisa de cotar um frete internacional, ele manda um e-mail com essa solicitação de cotação para provedores logísticos, recebe, né, essas cotações, às vezes no corpo do e-mail, às vezes num PDF, num Excel, e dá um trabalho tremendo. A gente está falando aí de propostas que tem N taxas, N bases de cálculo, multimoeda, o comprador tem que levar em conta, né, conversão cambial, spread cambial, dentre outros fatores qualitativos. Então eu via, né, o profissional de supply chain ali de Comex sofrendo muito para compilar isso. Estou falando de cotação spot caso a caso. Percebi também que existiam os bids, que são processos licitatórios aí muito mais amplos, que tem um volume de dado infinitamente maior, que é uma dor muito grande. Então, cara, eu vi que tinha um problema grande de processo. Fiquei bem obcecado com isso, né, bem surpreso com o fato de não haver uma solução para isso. Um pouco mais adiante na jornada, fui percebendo também que era um problema de compliance, de governança. É uma categoria de compra que é muito sensível à corrupção, tem muita coisa errada acontecendo. Então isso tudo foi me levando, né, nessa jornada de, se existisse um software, se eu pudesse digitalizar essa transação, seria, né, muito mais transparente, muito mais rápido. Então basicamente isso tudo foi me levando, né, a conceber a Cargo Sapiens. Legal. E aproveitando isso que você comentou, né, essa volatilidade, essas mudanças, até conectando um pouco com o momento atual, com toda essa parte da guerra, ataque, diferentes países entrando em guerra, Oriente Médio sendo tremendamente impactado, como que você vê esse momento do supply chain e como que você vê aonde que a Cargo Sapiens ou a LogComex pode auxiliar as pessoas a tomar decisões, ter mais visibilidade, ter previsibilidade? A gente focou muito, pelo que você colocou, né? Pelo que eu interpretei, toda a parte de otimizar a parte do custo, otimizar o processo e garantir o compliance, né? E essa volatilidade do mercado, como que você vê o impacto disso no mercado atual? Cara, então, esse é um ponto muito interessante, porque supply chain sempre teve muitas variáveis, sempre foi algo, né, que tem interdependência, tem muitos stakeholders e basicamente, cara, nos últimos anos a gente tem visto, né, já era um ambiente dinâmico, mas tem ficado muito mais dinâmico, né? Então a gente tem disrupções muito grandes acontecendo na cadeia de supply chain. A pandemia, por exemplo, foi uma disrupção enorme, né? Trouxe uma instabilidade, uma volatilidade enorme, tá, nas cadeias de supply chain, nos custos de frete, dentre outras variáveis, né? Congestionamento em porto, aeroporto, enfim, né? Disrupções de oferta e demanda. Então, a gente tem guerra na Ucrânia, Rússia, agora essa, né, que está eclodindo aí, o Estreito de Hormuz ali que está sendo fechado. Isso tudo gera um ambiente extremamente volátil, tá? Isso é muito desafiador para o profissional do supply chain, né? Do ponto de vista operacional, falando um pouco do que vocês estão resolvendo aí com a solução de visibility, né, o Log Manager, o Log OS, cara, tudo muda. Você precisa tomar decisão muito rápido. O que vai mudar? Quais são as mudanças de tempo de trânsito? Quais são os portos congestionados? Então tem muita complexidade na cadeia de supply chain e sem dados, sem informações, você não consegue reagir e tomar as melhores decisões. Falando um pouco de frete, cara, o frete tem sido muito volátil. Oscilando muito nos últimos anos. Extremamente volátil. E aí você pega empresas que, cara, tem contratos
com valores ali previstos, cara, que simplesmente não se sustentam. Como é que você revisita todos os seus contratos? Como é que você faz bids de frete, que são extremamente maçantes, de forma manual? Como você aumenta também o teu mercado, né? Como é que você enxerga as opções logísticas que estão disponíveis, que também estão constantemente evoluindo, mudando? Então, esse ambiente, né, super dinâmico, ele é muito desafiador de se operar. Eu diria que é humanamente impossível de se operar sem tecnologia. Então, essas tecnologias, tanto para a parte de visibilidade operacional, quanto para a parte de sourcing, procurement, são fundamentais para que o profissional de supply chain consiga realmente acompanhar o dinamismo que o mercado se encontra. E aproveitando isso que você comentou, né, toda a previsibilidade foi algo onde a gente encontrou também, como você colocou, né, o nicho que a gente identificou foi a dificuldade em buscar cotações, otimizar, criar um processo, ter agilidade nessas cotações, foi onde a Logcomex também encontrou oportunidades na parte de previsibilidade, né? Rastreamento é uma dor, mas a previsibilidade de saber todas as etapas, o que eu tenho que fazer, ser notificado antes e tomar ações de forma preventiva, a gente detectou também que é uma dor hoje do cliente, né? E falando um pouco dessas inteligências de mercado, toda a parte de IA, como que você vê isso atuando diretamente no mercado de supply chain e comércio exterior, né? Qual que é o ganho, qual é o benefício, onde você vê que há oportunidades de automatização que a inteligência artificial tem vindo para suprir? Tá. Cara, eu vejo que existe uma tendência muito forte, né, de que, né, as diversas soluções que estão, né, chegando no mercado para endereçar a parte operacional, a parte de sourcing, enfim, né, tem uma série de áreas que hoje estão em silos, né, e que as informações não se conversam, muito desagregadas, tá? E essas soluções, eu vejo uma tendência muito forte delas se conectarem, tá? Para que no supply chain do futuro, o embarcador, o fornecedor e o operador logístico, eles vão operar totalmente integrado, né? Os sistemas que eles utilizam integrados com as decisões sendo tomadas com uma velocidade muito maior e com uma assertividade, né, que você não consegue ter num processo analógico. Então, eu vejo, né, que em algumas frentes ali você já tem soluções que já estão revolucionando a forma como a empresa opera, né, e a conexão entre essas soluções, ela consegue, né, gerar um valor ainda maior, que eu acho que é o que vai ser explorado nos próximos 5, 10 anos aí. Legal. É um bom ponto, né? Hoje desenvolvemos a plataforma do LogOS justo pensando nisso. Como que nós conectamos as diferentes áreas, diferentes departamentos de diferentes players dentro de uma mesma camada, né? Para fazer o end-to-end dentro de uma só plataforma e conectando diferentes players, né? E usando muito essa parte de inteligência. A gente acredita muito que os agentes de IA vão ser aqueles agentes que fazem o trabalho mais operacional do dia a dia, que ainda hoje é muita captura de dados, né? Então a IA vem para automatizar esse processo manual, né? Isso é algo que a Logcomex aposta bastante. Como automatizar, como fazer a captura de... Faz sentido hoje eu estar capturando uma invoice do fornecedor e colocando aqui no importador, sendo que as duas coisas têm que se conectar, né? Como que eu automatizo, como que eu leio isso de maneira automática, transformo em dados e disponibilizo em APIs, em sistemas, etc. Então, isso vem para diminuir o trabalho manual e, de certa forma, automatizar e otimizar, né, esse processo de supply chain integrado com o comércio exterior. Cara, não, essa parte que você colocou né, de perpetuar o dado é bem interessante, né? Porque, de novo, a gente hoje tem muito dados agregados em silo, né? Então, às vezes, muitas vezes a informação que já está em um sistema, ela tem que ser digitada em outro sistema, né? Então, eu acho que a IA ela abre uma série de possibilidades, né? Você consegue colocar automação, leitura de documento, mas a integração entre essas soluções com o IA, né, eu acho que vai levar para um novo nível, né? O que a gente está vendo hoje, a gente está aplicando IA também lá na Cargo Sapiens para a parte de conferência de faturamento, né? IA lendo, né, de forma automatizada, fatura, entendendo o breakdown de taxa, né, correlacionando com o que está no documento. Então, tem muitas possibilidades que
que vão realmente trazer uma otimização de processo muito grande. Eu acho que o que você falou sobre o profissional de supply chain, ele vai sair de uma vertente ali, né, muito operacional, de perder horas com trabalho manual, repetitivo, arcaico, e ele passa a ser um cara, né, que é muito mais analítico. Então eu vejo uma mudança até na característica, né, do profissional de supply chain nessa nova era, né, com inteligência artificial. E o que você comentou, né? Para eu fazer a cotação de um frete, quem não usa uma solução como a Cargo Sapiens hoje requer a troca de muitos e-mails. Eu tenho poucos fornecedores para não ter tanto volume de e-mails para fazer conferência, pedir, os tempos não são, não perco histórico, perco esse compliance. Então, a tua visão é que a IA vem muito para otimizar junto da plataforma, automatizar a conferência, o faturamento, validar se as informações que estão sendo faturadas versus o que está sendo acordado em contrato. Legal. Exatamente, assim, cara, a gente costuma dizer para as pessoas, cara, eu não sei se você sabe, mas você não precisa mais sofrer com isso, né? Porque, cara, são trabalhos maçantes. O profissional de comércio exterior, ele já tem um dia a dia muito difícil, é muito atribulado, né? Você conversa com um profissional de comércio exterior, supply chain, cara, ele sempre está correndo, ele sempre está sobrecarregado. E aí, pô, em pleno século XXI, você está perdendo o seu tempo com um processo altamente arcaico, analógico ali, de compilar dados de PDF, de planilha. Então, cara, você não precisa mais sofrer com isso. Essa, basicamente, é a primeira mensagem que a gente quer passar para o profissional. Tá? E a gente vê um momento ainda que, né, o mercado ainda está bem dividido, né? A gente vê algumas empresas acelerando, né, claramente acelerando a adoção de tecnologias para a parte operacional, para a parte de sourcing, né, saindo na frente, né, elas estão destravando resultados totalmente diferentes, estão, né, tendo impacto claro na margem de contribuição, competitividade da companhia, né, estão desenvolvendo case de sucesso, e a gente vê algumas empresas ainda na inércia, né, que estão com uma adoção muito pequena, né, e eu acho que ainda tem uma curva de adoção e uma oportunidade muito grande aí para a gente conseguir democratizar, né, esse novo contexto aí que onde o profissional ele é mais eficiente, mais analítico e não precisa sofrer com esses processos manuais. E você já tem um estudo de quantos por cento as empresas conseguem reduzir em termos de custo de frete usando uma plataforma? Sim. Os nossos clientes eles reduzem em média de 6% a 19% o custo com frete, aplicando tecnologia no processo, né? Eles aterrissam um processo de compra muito mais robusto e, mais do que isso, a gente está falando de ROI, né? Retorno sobre investimento em múltiplos, então eles estão destravando resultados que são relevantes de novo. Eles estão destravando margem de contribuição e ou atingindo maior competitividade. Então é importante também, né, notar que as empresas que estão aderindo à tecnologia, elas estão se tornando mais eficientes, né, e isso faz com que o mercado tenha que se movimentar nesse sentido. Então é um movimento muito claro e que quem está indo na frente está colhendo fruto. Legal. Uma das demandas que a gente tem recebido muito alta e o que a gente tem direcionado cada vez mais o nosso produto é justamente por um complemento, vamos falar assim, da parte de gestão a nível de item, sabe? De ter uma previsibilidade de entrega. Então, com toda essa volatilidade que acontece, as greves, as guerras, etc., que impactam diretamente o frete, mas acabam impactando tanto o gestor aí de supply chain, como também toda a equipe do Comex, tem sido uma dor bastante buscada aqui na Log Comex para solucionar. Então, a gente acabou drivando o nosso produto LogS para atender uma necessidade de mercado de dar essa previsibilidade a nível de item, né? Saber, legal, o quanto do meu estoque está sendo impactado por certa mudança, vamos falar assim, certa guerra, certo evento que possa impactar. Então a gente busca sempre dar essa visão preventiva do que pode ser impactado, mitigar qualquer risco de ruptura de estoque, por exemplo, desses clientes, além de, obviamente, né, inteligência mais a parte de gestão. Então pegando o que você colocou, né, enganchando no que você colocou de tirar o profissional de um âmbito muito mais operacional para um âmbito muito mais tático-estratégico. Então, nós também acreditamos muito nisso aqui na Logcomex, onde a gente quer trazer a IA
para fazer essa previsibilidade e, em contrapartida, disponibilizar tempo para que o profissional que era antes muito focado no operacional está dedicado a aonde eu encontro mais oportunidade, melhores fornecedores, reduzo certos tempos em determinadas etapas e reduzo e trago mais margem de contribuição dentro daquela operação, né? Davi, falando um pouquinho agora do Comex Tech Forum, né, que vai ocorrer aí no dia 17 de setembro, você vai ser um dos nossos palestrantes aí. Queria que você contasse um pouquinho, desse um spoiler do que vai ser essa sua palestra, o que você vai levar aí nesse grande evento da Log Comex de setembro. Legal, cara. Bom, acho que o objetivo primário é ter a oportunidade de abrir um pouco a cabeça do público, né, para o pessoal entender o que está acontecendo no mercado, né, quais são as novas tecnologias, quais são as novas, né, oportunidades aí que às vezes você não está enxergando. Então, acho que o pessoal vai para um evento desse querendo entender, né, o que tem de oportunidade, o que tem diferente que eu não estou fazendo. Então, eu acho que o objetivo primário é dar um pouco de contexto, né, de visibilidade, né, para o pessoal entender, né, quais são as oportunidades, o que está acontecendo, falar um pouco de casos reais também. Né? A gente tem case de sucesso aí com N grandes empresas, são transformações que explicam bem, né, qual que é o potencial ali a ser destravado. Então, acho que é um pouco disso aí. Legal. E além do Davi, a gente vai ter outros grandes nomes, né? Já está confirmado aí o professor Roque. Tem alguns outros nomes grandes aí conhecidos no mercado que estarão presentes conosco nesse Comex Tech Forum. Então, para quem quiser e quem tiver interesse, a gente também tem ingressos disponíveis no nosso site para quem desejar aí no comextechforum.com. E agora vamos falar um pouquinho sobre o futuro do supply chain, né? Quais são as expectativas que você busca, né, com a tecnologia, trazer para os gestores aí do supply chain, né, para as tarefas? Acho que está muito ligado ao que a gente já conversou, mas quais são as expectativas, o que você vê para o futuro do mercado de supply chain? Cara, eu acho que vai muito na linha do que eu comentei, que no futuro, né, eu vejo um futuro onde as soluções tecnológicas que estão endereçando, né, problemas específicos ali na cadeia, né, porque a cadeia é bem ampla, né? Então, de novo, você tem desde a parte de procurement né, do que é realmente o insumo, o produto acabado, o MRO, o CAPEX, né? Você tem, né, depois o processo de contratação de frete, você tem o processo né, na parte aduaneira, operacional, enfim. Então tem uma série de processos. E eu acho que o futuro é basicamente isso tudo conectado. E o impacto disso é muito grande, né? Eu falando assim pode ficar um pouco abstrato, mas você falou, né, o nosso cliente está querendo olhar no nível item, né? Qual que é o impacto final de um atraso, por exemplo, no navio? Né? O meu lead time estava previsto para ter esse item aqui no meu estoque no dia tal, e agora? O que aconteceu? Quem está na área sabe que esse tipo de informação é muito difícil. Geralmente, esses problemas eles aparecem, né, de forma muito reativa. Né? Geralmente é assim, cadê o negócio que estava previsto para chegar no dia tal? E aí, né, a pessoa que fica lá naquela planilha lá fazendo tracking, que ela nunca consegue atualizar aquele negócio todo dia, ela chega lá e fala, peraí, fui fazer o tracking da carga, esse navio tem 2 semanas que ele sofreu um atraso, porque ele perdeu um transbordo, porque teve uma disrupção na cadeia de supply chain. Então é muito reativo. E aí, quando o cidadão ele se realiza ali que, caramba, teve uma disrupção aqui, né, nessa previsão, nesse prazo, cara, já não tem como remediar mais de uma maneira que seja razoável. Né? Acho que melhor, né, posso então usar um exemplo prático que eu vi, né, eu vi acontecer no mercado, não vou citar o nome da empresa, mas uma companhia global, né, de automotivo, né, que tem o câmbio, né, do veículo vindo do Japão, né, enfim, uma série de contêineres ali, um fluxo regular vindo do Japão. Há alguns anos atrás, um mau tempo nos portos ali do sul, tinha um transbordo em Navegantes. E aí teve um mau tempo muito forte ali, que ficou muitos dias sem nenhum navio poder atracar. Qual que foi o impacto disso? Cara, mudou totalmente a previsão de chegada, porque era um transbordo em Navegantes. Uma semana antes da planta dessa companhia automotiva parar,
o pessoal falou, ó, a carga tá, né, mantém ETA, previsão de chegada para o dia tal, né? O pessoal foi olhar dentro do operador logístico. Veja bem, nem o operador logístico não consegue acompanhar o que está acontecendo, que é uma dor para ele também. E aí, né, na hora que a gente devolve para a companhia, cara, infelizmente, devido a um mau tempo, né, agora a nova previsão é tal. Né? E aí, o que a gente tem de retorno? Cara, mas isso aconteceu tem, sei lá, 2 semanas. Por que você está me notificando só agora? Se você tivesse me notificado 2 semanas atrás, eu tinha mudado de estratégia, cara. Vamos desembaraçar isso aqui em outro porto, vamos subir com isso de caminhão. Agora não tem mais tempo. Você vai desembaraçar lá, vou ter que mandar charter. Você pensa, os caras tiveram que mandar, na época acho que foi 8 aviões, cargueiro, dedicado para levar essa carga. Né? Gerou milhões de prejuízo. Por quê? Por incrível que pareça, por causa de uma informação que não chegou. Então você pensa no futuro, num mundo onde está tudo conectado, né, cara? Você já tem talvez uma PO entrando para um fornecedor lá fora de forma automática, porque já entendeu que o nível de estoque está baixo, você já tem uma premissa de lead time para uma rota, né, totalmente clara, amadurecida em cima de um sistema que rodou aquele fluxo, você tem uma PO entrando, você tem um lead time, se tem uma disrupção que vai mudar aquilo ali, você tem uma notificação, um alerta que vai te falar, cara, isso aqui vai fazer uma disrupção no seu estoque. E aí, o que você precisa fazer? Cara, preciso contratar um frete aéreo de urgência, né, só de um número X de itens aqui, para eu não ter ruptura. Entendeu? Então, quanto antes você consegue agir, menor é o impacto. Porque quando você age no último minuto, tipicamente, isso custa muito caro. Entendeu? Então, acho que uma vez que a gente tiver todos os sistemas conectados, a gente vai permitir, né, o impacto, né, operacional, financeiro, até no dia a dia, né, o profissional de Comex, esse tipo de situação que a gente está falando aqui, cara, isso gera um estresse absurdo, entendeu? E o cara fica exposto, ele fica sujeito né, a julgamentos. Tem pessoas que às vezes não estão no dia a dia, como é que você deixou um negócio desse acontecer? O cara não entende que você tem uma planilha com 1 milhão de embarques que é humanamente impossível de você ficar atualizando tudo. Entendeu? O cara não consegue muitas vezes, enfim. Então tem uma série de processos que a execução no dia a dia é muito difícil, é muito maçante e tem uma série de oportunidades aí de otimizar. Não, legal. Esse ponto que você comentou, né? Eu tive uma história também de uma montadora que estava chegando peças do automóvel lá em Rio Grande para desembaraçar em Santos. Atrasou 9 dias de lá, fizeram descarregar lá em Rio Grande para poder trazer de caminhão e não ter o impacto de uma parada de fábrica. Mas isso aconteceu justamente porque ele teve a previsibilidade antecipada de que aquele navio ficaria atracado lá outros 9 dias devido a um mau tempo em Santos. Cara, olha para você ver aonde chega o negócio. Nesse caso específico que eu te relatei, né, qual que foi a conversa entre a montadora e o operador logístico? Se você tivesse me avisado quando aconteceu o evento de mau tempo lá em Navegantes, eu, montadora, teria tido a possibilidade de, né, operar com caminhão. Uhum. E o frete com o caminhão seria X. Entendeu? Como você atrasou, né, 2 semanas para me dar essa informação e, portanto, eu estou tendo que operar avião, charter, eu não vou pagar esse delta. Entendeu? E a montadora, inclusive, ela tinha em contrato, né, ela se reservava o direito de deduzir pagamento, que é o debit note. Entendeu? Então, o provedor logístico tinha um valor em aberto grande. Simplesmente, cara, foi deduzido. Eu tô falando de mais de 6 dígitos ali, entendeu? Uhum. Tô falando de um prejuízo de mais de R$1 milhão por causa de uma informação simples, entre aspas, operacional, que não ocorreu em tempo real. Que a informação não fluiu, né? Não chegou aonde devia no tempo hábil, né? E, enfim, cara, um transtorno absurdo. E pior que parece exagero, né? Mesmo empresas de grande porte, multinacionais, quando nós chegamos, normalmente o nosso principal concorrente é o próprio Excel, como você bem comentou, né? Hoje, toda a atualização de todos os embarques, em empresas com mais de 100, 200 embarques por mês, ainda tem profissionais dedicados em estar fazendo atualização manual
de status, de datas, de previsibilidade, onde é muito complexo. E quando você tem um volume maior, para você cotar, é humanamente impossível. Você tem que ter um pool de gente muito grande para fazer esse trabalho manual, né? E quando você vai fazer uma gestão do Comex, que é algo que a gente muito se dedica aqui na parte operacional, ter um pool de gente para estar atualizando não garante que essa atualização esteja acontecendo em tempo real, mesmo que eu tenha gente dedicada somente a isso. Por quê? Porque a informação acaba mudando, né, constante. Essa mudança ela é constante. A volatilidade do mercado é constante. As greves ocorrem do dia para a noite, né? Não é algo previsto. Hoje, falando um pouquinho do futuro do profissional de supply chain, né? Se colocando na cadeira de um operador de supply chain, o que você daria de recomendação para ele se reinventar? Como que você vê a cadeira do operador de supply chain daqui em diante, tendo possibilidade de automatizar essas operações? Cara, legal. Assim, ó, tecnologia, ela veio, né, para facilitar, para poder reduzir o tempo que esse profissional gasta com horas operacionais de trabalho arcaico, de baixo valor agregado, né, que é, cara, a idade da pedra, né? A gente brinca lá que é, cara, a idade da pedra. Com esse novo contexto, eu acho que é importante o profissional que não está adotando essas tecnologias que ele dê o primeiro passo, né? Que comece pequeno. Não precisa querer revolucionar a empresa toda, né, do dia para a noite, mas, cara, pega um problema, que seja um problema operacional, da parte de visibilidade, que seja um problema de sourcing, da parte de procurement, pega um problema e começa solucionando, né? Sem dúvida nenhuma você vai conseguir entender, primeiro, cara, minha vida vai melhorar, porque eu vou parar de perder meu tempo com coisa aqui que não agrega nada, vai liberar o meu tempo para focar no que é mais estratégico, né, no que realmente move o ponteiro, vou conseguir entregar um resultado, um valor para a companhia, vai desenvolver um case de sucesso, vai estar atualizado, entendeu? E aí você vai dando passos, né? Eu vejo que o profissional que ele não der passos no sentido de implementar a tecnologia, de operar com a tecnologia como uma aliada dele, ele vai ter muita dificuldade de se manter relevante nesse novo cenário, né? Vai ser um profissional deficiente, né? Qual companhia que hoje não quer ter um profissional na área que vai implementar um processo, que vai digitalizar um processo, que vai trazer uma melhoria? Então, né, isso está se tornando uma coisa cada vez mais latente e é importante dar o primeiro passo. Eu acho que essa é a principal dica. E assim, falando um pouquinho desse profissional, né, como você colocou, muitos creem que a IA vem para substituir a posição deles, porém eu concordo contigo, ela vem muito, a tecnologia, a inteligência artificial, etc., ela vem muito para complementar, para conseguir disponibilizar tempo para que seja cada vez mais estratégico esse profissional, né? Para que ele tome decisões com base nos dados, não que ele seja um provedor do dado em si, da atualização em si. Então não é o tempo dedicado à operação que vai garantir, né, a estabilidade dele naquela cadeira, senão mais bem o quanto ele consegue gerar de benefícios para a empresa através da posição dele. E ele tendo tempo, cada vez mais disponibilidade para olhar para o resultado e tomar decisões, e como você colocou, né, talvez fazer uma curva ABC de onde hoje eu mais invisto tempo. Esse é o maior dos meus problemas. Como que eu busco tecnologia, inteligência para dedicar menos tempo nessa operação e focar, né, pouco a pouco ir transformando e inovando, né? Inovar basicamente você pegar algo e melhorar. Se eu já estou inovando, como que a tecnologia vem para ajudar esse profissional? Primeiro ele tem que encontrar aonde ele tem a principal dor e transformar isso daí, né? David, Sim. Indo para o final aí, vamos colocar o que você deixaria de palavras finais aí para os nossos espectadores? Cara, eu acho que, primeiro eu acho que é um momento fantástico que a gente está vivendo com tecnologia, né? Eu acho que é uma oportunidade incrível, assim, de, cara, melhorar a sua vida, melhorar o seu processo, né? Destravar resultados, né,
diferentes dentro da companhia que num outro momento você não teria essa oportunidade. Então, acho que a tecnologia ela tá trazendo muita oportunidade, né? Quem tá antenado e está entendendo isso, né, vai se apropriar, né, desse momento de oportunidade e vai sair na frente. Então, acho que o principal recado que eu dou para a turma é, pessoal, entendam, né, o momento que a gente está vivendo e se apropriem disso, né, a favor de vocês, das companhias que vocês estão à frente, porque tem muita oportunidade aí de resultado, melhoria, e, cara, essa curva vai passar. Daqui X tempo, isso aí não vai ser mais diferencial, não vai ser mais... Vai ser a oportunidade realidade. já passou, alguém já foi lá e fez, entendeu? Então, né, agora é a hora para você ser o protagonista nesse negócio, entendeu? Eu acho que é isso. E isso pode ajudar muito até no crescimento desse próprio profissional que leva isso à frente. Sim, a gente vê o tempo inteiro, né? Pessoas que estão, né, realmente crescendo, sendo promovidas e, cara, né, desenvolvendo cases que são relevantes na carreira profissional. Então, acho que esse é um grande ponto. Davi, mais uma vez, muito obrigado aí pela tua participação, por compartilhar todo esse conhecimento, essa sua experiência, e espero ter, para vocês, ajudado bastante esse conteúdo aí compartilhado pelo Davi e por mim. Davi, nos vemos aí no Comex Tech em setembro, e para vocês aí, muito obrigado por terem participado. Até o próximo Log Comex Talk.